Fenómeno idêntico ao do tardo é o do corredor. Ambas as histórias se cruzam em semelhanças. Tanto o tardo como o corredor pressupõem uma transformação em animal cuja missão é importunar quem de noite anda pelos caminhos. Mas há histórias onde o corredor é por vezes sinónimo de lobisomem, considerando-se como uma fase anterior da referida criatura. Outros nomes pelos quais é conhecido são corrilário, serja ou fado corredor. Ora, o que era o fado? Era alguém que tinha como maldição ter que passar por um processo de metamorfose. Em determinados momentos tinham a ver com a noite, com a meia-noite, com a noite de quinta para sexta-feira, com horas e dias aziagos, em que se transformava num animal, ou seja, saía de casa sem ninguém o ver, despia-se e dirigia-se para um espolinhadouro de um animal, um sítio onde um animal se costumava espolinhar, e fazia isso ele mesmo, espojava-se, rebolava-se nesse lugar e em seguida assumia a forma do animal que lá se podia espolinhar. Isto é a tradição do lobisomem, mas nunca era um lobo. Podia ser um cão, podia ser um cavalo, podia ser uma vaca, podia ser uma galinha mesmo, e ia correr o seu fado. O seu fado era fazer um determinado percurso até ao amanhecer. Tinha que correr 7 montes, 7 fontes, 7 portelos de cão, etc. Portanto, é sempre o número 7 que tem aquele valor que nós associamos sempre à feitiçaria. E depois regressava à casa, ninguém sabia para onde ele andava, às vezes davam conta, quando ele era casado, ou dormia com alguém que estava muito frio, que o corpo dele estava muito frio, mas era um destino a que eles não conseguiam fugir. A solução era picá-lo com uma vara de conduzir os bois, um aguilhão de conduzir os bois, ou com qualquer ponta metálica. Se ele fosse picado enquanto estava na condição de lobisomem, digamos assim, perderia o fado para todo o sempre. No seu livro Etnografia Portuguesa, volume 3, o Dr. José Leite de Vasconcelos explica o que é o fado corredor e o tardo. O corredor é uma pessoa transformada em qualquer animal que de noite aparece aos transeuntes e fazendo um grande barulho. E o tardo, a que também chamam maus ventos e coisa ruim, é simplesmente designação para certos ruídos que se ouvem de noite. Saem de casa, de noite, sem que ninguém dê fé, despem-se e vão levar a roupa à árvore mais alta que encontram. Depois, espolinham-se e lá vão. Voltando, tornam a vestir-se e vão para as suas casas. Tive um criado velho que me disse que ainda presenciara disto em tempo de rapaz e que o próprio pai dele, indo de noite por certo caminho, ouviu longe o rumor de um cavalo que galopava. Não tardou que se achasse junto de si e parou. O homem, munido de uma foice roçadeira, atemorizou-se e tão depressa lhe fez um ferimento, como apareceu direita com ele uma rapariga nua, dirigindo-lhe frases de suma gratidão, pedindo-lhe segredo e que a auxiliasse. Ele, que trazia um capote pelas costas, tirou-o e cobriu-a com ele, acompanhando-a até casa. Pronto, as pessoas diziam que a gente antigamente usava uma aguilhada, que era de picar os bois ou as vacas, e que se picasse aquele monstro que ia ali, que a pessoa que se punha em pé e que se via quem era. Mas com certeza podia calhar a ser num olho, numa parte que até ferisse que ele ficasse mal, não é? E então, mas isso nunca vi. O meu pai era ferreiro, fazia covas para o carvão, para fazer o carvão. E depois tapava naquela altura era assim. E ele passava mesmo à beirinha dele. Tínhamos assim um quintal e o meu pai fazia aquilo à beira daquele caminho, daquele carreirinho. E via passar perfeitamente. E às vezes ele dizia assim, eu era capaz de fazer isso, mas podia-me calhar numa vista ou numa parte qualquer que lhe fizesse mal, não é? E então diziam isso, que a pessoa que se punha em pé.
que se levantava, que aquilo já não caminhava mais. Havia aqui uma senhora em Nogueira, que os meus pais contavam, que ela discorria fado. E um irmão dessa senhora trabalhava com o meu pai. E ela andava sempre muito coída, muito coisa, e eles diziam, foi espreitava, pensava outras coisas dela. E um dia viu ela sair, normal, de casa, e chegou fora da porta e formou-se logo naquilo. E havia que foi cortar o fado com uma vara, com uma coisinha de espetar, com uma alhada, como ele chamava. E meus pais contavam que ele levara um barino, que era uma coisa com que se usava antigamente, e ela ficou toda nua ao pé dele. E ele cobriu e trouxe-a embora. E essa senhora disse que era daqui de Nogueira. É verdade. Estas lendas são muitas vezes ligadas de alguma forma à religião católica. Na zona de Baião conta-se que, faltando certas palavras no momento do batismo, que o bebê passava a poder transformar-se em animal e correr o fado durante 30 anos. Noutras histórias, o batismo livraria um bebê que morresse precocemente de se transformar no tardo. O nascimento é o momento em que se marca qual é o destino das pessoas, ou seja, a partir do nascimento fica definido se a pessoa vai ser feliz, se vai ser rica, se vai ser pobre, se vai ter sucesso, se não vai ter sucesso, se vai ser uma boa rapariga e uma boa dona de casa, se vai ser alguém que vai correr o mundo e vai enriquecer. E havia aqui sempre uma distinção entre o destino dos rapazes e das raparigas. E, portanto, havia uma série de práticas que tentavam propiciar um bom destino aos que nasciam. Por exemplo, práticas associadas à água do banho. A água do banho era muito importante, a água do primeiro banho, a chamada água do colabado, como se diz lá na zona do Minho, na qual eram introduzidas, por exemplo, moedas de ouro, uma moeda de ouro ou uma aliança de ouro, um anel, uma peça de ouro, para que essa criança viesse a ser apegada ao ouro e enriquecesse. No caso das raparigas, a água do primeiro banho era sempre despejada com muito cuidado, ou na lareira ou num cantinho da cozinha. Estamos a falar de um tempo em que o chão das cozinhas era de terra, e o dos rapazes não. O dos rapazes era despejado sempre fora de portas e, em alguns casos, mesmo por cima da árvore mais alta lá do sítio, para que ele corresse o mundo, por um lado, e por outro lado, como o destino de muitos homens do Minho do século XIX e princípio do século XX era ir para o Brasil, conseguisse atravessar a água, ou seja, o mar, sem grande perigo. E, portanto, no momento do batismo, traçava-se o destino. Isto leva-nos para a velha tradição do fado. O destino é o fado. E, portanto, era no momento do batismo que também alguém se poderia livrar do fado se estivesse condenado a ele. O trasgo, na ótica da cultura popular, sobretudo transmontana, é exatamente uma figurinha de uma criancinha que nasceu, que não foi batizada, e não tendo sido batizada também não tem condições para poder ir para o céu, também não vai para o inferno porque, enfim, nem sequer foi dada a oportunidade de ser batizada, e não vai para o purgatório porque não se inscreveu, digamos, nos parâmetros da religiosidade cristã, isto é, não foi batizada. E, portanto, o lugar onde ela morreu é onde vai ficar. E nós encontramos, sobretudo, nos moinhos. Porquê? Porque muitas mulheres, outrora, iam para os moinhos, tinham que estar passavam a noite lá, tinham que guardar vez, o moinho não parava e de repente davam à luz. Sem assistência, muitos bebés morriam. E morrendo aquele bebé, ou era enterrado ali próximo, ou era transportado para a aldeia, mas o espírito daquele bebé ficava ali. E é por isso que existem muitas lendas de trasgos nos moinhos. Tendo 6 filhos ou 6 filhas seguidas e nascendo o 7º do mesmo sexo dos anteriores irmãos, conta-se que se transformava no tardo se ao menino não fosse dado o nome de Adão e à menina o nome de Eva. Nestes casos, o filho mais velho teria de ser também o padrinho ou madrinha do 7º bebé para o livrar de correr o fado, ou então, durante o batismo, o bebé teria de ser picado e posto a sangrar para ficar livre daquele destino. Quem é que iria correr o fado? Isso já se sabia no momento em que a criança nascia. Quem é que tinha como destino correr o fado?
tinha a ver com o ser o sétimo filho macho, ou seja, o sétimo filho do sexo masculino de uma família, ou que no momento em que nascia já tinha esse destino traçado. Isto aqui, o número 5, o 7 não aparece sempre, às vezes podia ser o quinto, às vezes poderia ser o nono, mas era sempre o número ímpar. E teria então esse destino traçado e, portanto, as pessoas tinham meios de prevenir, ou seja, havia como que uma vacina que impedia que essa criança tivesse que seguir o destino que lhe estava traçado. E, portanto, fazia-se o quê? Era no momento do batismo, o padrinho teria que ser o irmão mais velho, e teria que se chamar Adão. Se chamasse Adão, no momento do batismo, portanto, perderia esse seu destino, essa sua maldição. A questão coloca-se também em relação às raparigas. Não havia lobisomens femininos, mas havia uma coisa que se chamavam pieiras de bois, de lobos, pieiras de lobos, ou seja, pieira quer dizer aquela que está ao pé dos lobos. Pieira seria uma espécie digamos, de pastora, não de cabras nem de ovelhas, mas de lobos, alguém que teria que passar o seu destino sempre junto de uma matilha de lobos. E aqui também era no momento do batismo que se livrava desse fado. A irmã que a batizava tinha que lhe dar o nome de Eva, e a partir daí ficava livre desse destino. Havia uma outra maneira de o fazer, que era no momento do batismo usar o meio que se usava para libertar da condição de lobisomem quem o fosse, que era picar o bebé com uma ponta metálica, fazendo-o sangrar no momento do batismo. Isso também o libertava. Nas aldeias, conquanto alguns possam não acreditar em bruxas, dizem que existe, e sim, porque, segundo eles, a mulher que tivesse 7 filhas seguidas, a última poderia vir a ser ou bruxa ou vidente. Assim, há várias histórias e uma delas que se conta é que várias pessoas diziam terem visto algumas bruxas dirigirem-se para uma colina e não sabem o que elas iam lá fazer. É evidente, podia ser ver a lua prateada, os horizontes bonitos, mas podia ser outras coisas que era suposto serem. E não seriam coisas propriamente binárias. Mas, entretanto, claro que as pessoas tinham algum medo, porque ali era numa encruzilhada e tinham de passar para ir de uns lugares para os outros, onde necessitavam ir. Claro que isto acontecia nas noites de lua cheia, e nessas noites o medo apoderava-se um bocado das pessoas. Mas um deles, mais atrevido talvez, passou por essa encruzilhada de caminhos e diz que viu uma rodada de bruxas, todas animadas, a dançar, e ele, em vez de ficar sossegadinho e seguir o seu caminho, não. Resolveu meter-se com elas. O que foi fazer? Levou pancada de todas, da pancada velha, e o aviso, que era para servir-lhe de excremento. E mais, que quem vai, vai, quem está, está. E ele veio embora e não disse o nome a ninguém, porque tinha medo de ser excrementado de novo.